Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento, meditação cristã, reflexão bíblica, medita fé. É uma alegria, mais uma vez, poder falarmos assuntos que é ligado ao reino de Deus, falarmos de igreja, falarmos de comunidade, falarmos de povo, falarmos daquilo que é concernente a Deus. E é impossível a gente não falar da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos hoje falar da pessoa de Jesus Cristo, que foi aquele que instituiu a sua igreja. E dentro dessa fala, dessa conversa, desse momento, eu quero convidar você a nos ouvir, a ver, quem estiver vendo, e a perceber também aquilo que é imperceptível, através do toque do Espírito Santo, da comunhão com Deus. E para isso, hoje nós vamos falar a respeito de comunidade. E para falar de comunidade, de igreja, como começa uma comunidade, estou com uma pessoa queridíssima aqui, Pastor Jurandir Brizola. É assim, né? Seu nome é nome que a gente conhece, o nome que a gente tem ouvido falar. Conversei com a C ainda hoje. Ele falou, manda um abraço pro Jurandir, pro pastor. Obrigado. Ele falou, tem muito carinho por você. Obrigado. Ele falou, lembra de perguntar de um projeto social dele. Lembra de perguntar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto social também da sua igreja. A sua igreja hoje é a Comunidade Evangélica Deus Vivo Central. Isso. É em Londrina, aqui no Paraná. Então, quando você vier a Londrina, você sabe que tem um lugar de acolhimento, um lugar de paz, um lugar de cultuar a Deus e também celebrar. Fique à vontade, tá? Quando você vier para Londrina, venha nos visitar, esteja conosco também. Pastor Jurandir, Deus abençoe pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. E que bom estar aqui com a gente, né? Seja bem-vindo. O prazer é meu, viu, Juliano? Prazer imenso mesmo estar aqui com você, né? Um prazer estar falando aí com aqueles que te acompanham aí no seu canal. Um prazer imenso para mim, satisfação mesmo. Que bom. Vamos falar sobre... Você já começou uma comunidade, né? Já tive várias experiências assim de começar. Como que é começar uma comunidade partindo do zero ou partindo de uma casa? Ou quando a gente fala comunidade, nós estamos falando de comunidade religiosa. Um grupo ou um casal que começa a se reunir, uma família que começa a se reunir à mesa do Senhor e começa a compartilhar do pão, que é a palavra, louvar. Como é que funciona isso? Como é que funcionou isso para você? Olha, Juliano, começar uma comunidade é assim, eu digo na minha experiência, é muito gostoso, sabe? É uma experiência que marca, sempre marcou e marca a vida, porque você começa com um pequeno grupo. Essa foi a forma que mais deu certo nas minhas experiências. Você começa com duas, às vezes com uma família, e você começa aquela convivência, começa a estudar a palavra com eles, orar com eles, começa a evangelizar com eles. Você tem um encontro, depois você marca na semana seguinte um outro encontro, a casa vai enchendo de gente, aí chega um momento que a casa já não está mais comportando. Parece que está falando algumas coisas lá primitivo, né? É bem assim. Que a gente sabe pelas escrituras. Então essa é uma forma de plantar uma nova igreja que tem dado certo, e segundo pesquisas, estatísticas, é a forma que mais tem sido praticada pelos plantadores de igreja ao redor do mundo. É claro que eu já tive experiência também em começar em salão alugado, um espaço grande já alugado para começar, mas a forma que eu até diria bíblica, a forma mais assim tranquila, eu diria, para se plantar uma igreja. E eu até chego a afirmar que ela nasce até mais saudável, porque você começa assim, bem de perto com as pessoas, conhecendo curioso ouvir isso. A vida da pessoa, das pessoas. Uma igreja saudável começando assim, dentro de casa, passo a passo, a casa vai enchendo. Isso. Você me fez lembrar daquela passagem que convidam o profeta para ir cortar mais lenha, né?
E aí é emprestado um machado. Sim. E aí eles convidam ele, vem com a gente também. E aí ele vai junto e eles vão para ampliar aquele espaço que eles tinham. Provavelmente estava aumentando o povo, né? Aumentando. E quando você fala isso também, a gente está vivendo isso lá no Medita Fé. Estamos começando na casa da minha mãe e começamos ali na sala. A gente já precisou ir para fora, né, pro ambiente externo. Aí tem dia que tá frio, tem dia que, né, tá chuvoso. A gente precisa voltar para a sala enche. Teve dia de ter gente no chão, assim. Olha aí. E realmente essa vivência é maravilhosa. Quando você diz que é até mais saudável, me fez lembrar desses momentos. Porque quem tá ali junto, quem tá à frente, no caso a minha mãe, que é dona da casa, a gente que tá ali procurando facilitar, né, a mensagem do evangelho, a gente fica incomodado, a pessoa está sentada no chão, a gente queria servir melhor, né? A gente queria colocar um ar-condicionado, um ambiente melhor. Mas é daquele jeito que as pessoas estão se aproximando, né? Isso. E é também um ambiente de informalidade. Né? As pessoas vêm bem tranquilas, não precisa se preocupar com, talvez, colocar uma roupa bonita. Fica uma coisa muito caseira mesmo, uma coisa de família, né? E isso tudo contribui para que o diálogo aconteça, as pessoas fazem perguntas, né? Quem está liderando o grupo, quem está iniciando a igreja, passa a conhecer um a um, sabe? Não conhecer de ver, conhecer a partir de ouvir histórias, de se relacionar. Depois disso surgem pedidos de visita, você acaba indo também até a casa dessas pessoas. E aí nasce a comunidade, nasce e ela vai crescendo. É orgânica, né? Assim. Isso. Ela vai crescendo e as pessoas ficam tão felizes pelo ambiente que elas encontram de acolhimento, de amor, de pureza, de sinceridade. Daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos, eu acredito aqui também. Mas o Espírito Santo começa a mover ali, né? Sim. E as pessoas, elas convidam outras. Olha, vamos numa reunião que eu estou indo, eu estou amando, está mudando minha vida. Tem um irmão que ministra a palavra lá, que ele fala a palavra, toca a vida da gente. Então as pessoas começam a falar daquilo que está acontecendo. Que interessante, né? Porque isso, a gente percebe mesmo que isso vai acontecendo. Nós estamos vivendo um momento na sociedade, no mundo, de forma geral. Na Europa, isso já antes. Nos Estados Unidos, a gente já vê, até por pesquisas, muitas igrejas fechando, né? Templos grandes fechando mesmo, ou alugando para outros tipos de negócio, vendendo patrimônio. A gente está vivendo um momento que, talvez aí a gente vai ver pelos números do censo, mais desigrejados do que pessoas igrejadas. Então está havendo um fenômeno natural. Isso. Será que foi a pandemia? Será que não foi? A gente não vai entrar nisso agora, mas está acontecendo algo. Então, a gente vê igrejas grandes, até as tradicionais, com o templo vazio, assim, com poucas pessoas dentro, a não ser que tenha um evento específico. Então, está acontecendo algo. A gente está falando de plantação de igreja. Então, tem igrejas que estão esvaziando e outras começando. Isso. E nós estamos falando de igreja primitiva, daquela lá de Atos, né? Isso. Fala para nós um pouquinho disso. Atos 5:42, Lucas, quem escreveu, falou assim: e todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo às pessoas. A igreja que eu sou pastor, a Deus Vivo Central, nós temos como um lema: ser igreja todos os dias e em todos os lugares. Né? Então é um lema: ser igreja todos os dias e em todos os lugares. Então quer dizer, no templo, nas casas, em todos os lugares. Então a igreja primitiva, ela trabalhava assim, né? Era no templo, era em todos os lugares onde a igreja estava, ali eles estavam se reunindo em torno de Cristo para adorá-lo, para servi-lo. Eles não cessavam de falar daquilo que eles recebiam, daquilo que eles tinham, daquilo que eles viviam.
E a igreja em Jerusalém, ela foi se multiplicando que não teve quem segurou. Sim. A perseguição religiosa, a perseguição do próprio Império Romano, verdade. O mundo espiritual contra a igreja, nada pôde pará-la. Né? Você recorda? Atos fala de perseguição a ponto de execução mesmo, como o caso de Tiago, que foi executado, né? Sim. O apóstolo Tiago foi executado por ordem de Herodes. Estevão, né? Estevão, um pouco mais tarde Estevão também, mas ali naquele momento mais primitivo ali dos apóstolos, a gente vê Pedro sendo levado à prisão, em outro momento todos os 12 foram presos, açoitados, mas nada parava a igreja. Meu Deus, não é fácil não, hein? Então, e você citou o mundo que a gente vive hoje, templos grandes, igrejas tradicionais, igrejas históricas, algumas se esvaziando, outras nascendo, e esse realmente é um fenômeno. E eu até não tenho assim medo de errar, que todo pastor, toda liderança que não se voltar para a questão do relacionamento, de ir para as casas, de se aproximar do povo, de ensinar sua liderança a viver um cristianismo assim relacional, sabe? De ter ações que aproximam o povo da liderança, criar realmente esse ambiente de união, de acolhimento. Essas igrejas, a tendência é elas ficarem assim, se esvaziando cada vez mais, porque as pessoas elas estão procurando o toque, o afago, o amor, Sim. porque existe muita necessidade. Quantas vezes um aperto de mão, um abraço, um cafezinho. Sim. Hoje está se falando muito em tempo de mesa, né? A gente ouve muito essa expressão aí, né? Você sentar, você ter tempo família, de qualidade, né? com famílias da igreja. Os filhos, netos. Filhos, isso muda todo o cenário. Hoje mesmo eu telefonei para uma membro da igreja, aliás, é uma pessoa que está vindo, é uma candidata, eu diria, ao próximo batismo que nós vamos ter. Ela vai se batizar, né? E como lá nós temos uma equipe de pastores, né? Todos fazem seus contatos com as pessoas e tal, e hoje veio o número dessa pessoa, eu telefonei, né? Mandei mensagem, porque eu queria falar mesmo ao telefone. Alinhei um horário com ela e telefonei. Ela ficou tão feliz, né, de receber. Porque já é diferente, né? Diferente. Poxa, pastor, e nós conversamos, e eu tive maior alegria de conversar com ela, e a gente vê o quanto isso importa, sabe? Já foi marcado um horário que eu vou atendê-la pessoalmente lá na igreja, pra gente conversar sobre ela, sobre a vida dela, porque ela é uma pessoa que pretende se batizar. Então essas coisas, elas marcam, elas deixam na vida da pessoa assim aquele toque que a pessoa recebe como o toque de Deus na vida dela através da igreja. Sim. Eu fico até mexido com essa fala que nós tivemos aqui já inicialmente, porque se a gente fizer uma reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o propósito do canal, levar as pessoas a uma reflexão, Jesus fez isso como bom pastor. Sim. Ele desceu, ele estava lá no céu. Ele desceu aqui. Ele veio pegar as ovelhas. Ele deixou em algum momento as 99, como ele diz, né, na parábola. Ele vai lá e busca uma. Sim. E coloca no ombro. E traz, e cuida. Ele fica com o cheiro da lã no corpo. Alguém disse isso antes, né? Sim. Então esse relacionamento, esse contato, essa visita, voltar a visitar, sair do púlpito, ou da plataforma, do altar, voltar a caminhar entre o povo, foi o que Cristo fez por nós. Exato. Então se nós, né, digo, quem é pastor, nós que estamos cuidando, cooperando com o reino de Deus, e nós temos essa função pastoral. Você que tem essa função pastoral, é importante, é necessário saber que o atendimento é todo o resto, né? Não é só o momento da pregação do sermão. Não é. É todo o resto. Então, há uma dedicação, precisa de uma preparação. Eu sei que você está fazendo, inclusive, o doutorado ali, né? Está terminando, Sim. falta um ano, né? Sim, falta um ano. Doutorado pela Lancaster,
nos Estados Unidos, e a FTSA, uma parceria, Isso. a Faculdade Teológica Sul-Americana. Doutorado em Ministério, Liderança Estratégica e Ministério Pastoral. Então é um doutorado rico nessa parte de desenvolvimento pastoral. Então, nós estamos falando de um pastor que falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Falou isso por 3 vezes. A ponto da última vez o apóstolo Pedro dizer assim: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se você me ama, você tem certeza? Tem. Então, cuida, apacenta. Apacentar é ir lá, né? Sim. É ir lá no campo. É o que você está falando para nós. Apacentar é dar comida, né? É levar... É tratar, cuidar. É ir junto com a ovelha e alimentar a ovelha, cuidar da ovelha, né? Olhar nos olhos, procurar olhar o ser humano por trás. Sim, né? sim. E isso, como falei há pouco, marca a vida da pessoa. A pessoa, ela vai crescendo espiritualmente, vai amadurecendo e cria vínculos. Sim. Né? Eu sou pastor há 32 anos, né? 32. Embora, né, tenho 53 anos, né? Não parece que tem 40. Mas eu tenho 53, comecei a pastorear com 21 anos, né? 21. Eu fui ordenado pastor. Então eu comecei bem cedo, ainda solteiro. Depois me casei, e de casado eu já tenho 30 anos de casado. Então eu tenho uma caminhada. E eu estou falando isso porque quando eu volto atrás, eu tenho pessoas daquele tempo. Então. Que eu tenho vínculos com elas. Que quando eu as encontro, nossa... É uma intimidade diferente, né? Porque foi assim, as pessoas foram geradas em Cristo junto com a gente. Então é diferente de você pregar o sermão lá do púlpito, a pessoa entregou a vida a Jesus lá no meio da multidão e foi embora. E depois ela se encontra, ela vai servir a Deus. E isso também acontece. Mas o cristianismo que vive o relacionamento, a igreja nas casas, no dia a dia, aquele pastor do meio do povo, aquele pastor que está junto, é muito diferente. Ele tem realmente o cheiro da ovelha. E é esse o modelo de pastoreio deixado por Jesus. Paulo, além de discipulador, de professor, de mestre, também foi um bom pastor, né? Foi um excelente, bom no sentido de excelente, de refinado. Sim. E ele viajava, ele ia, né, em locais. E ele fazia questão de mencionar o nome dessas pessoas que ele tinha intimidade. Sim. Vamos ler um momento que Paulo tem esse momento. E ele foi um daqueles que perseguiram a igreja primitiva, né? Foi um perseguidor. Foi um perseguidor. De repente, a situação muda para o lado dele, lá no caminho de Damasco. Ele começa a entender que era duro para ele recalcitar contra os aguilhões. Ele sabia que ia ter que passar uma jornada. Em Atos, no capítulo 13, nós temos aqui uma passagem que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. São enviados por quem, né? Aqui que a gente começa a já refletir. E pregam em Chipre. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Paulo ainda era Saulo aqui, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que lindo, maravilhoso. Então, jejuando e orando, olha a importância de jejuar e orar, né? E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que momento é esse, né? Você imagina esse momento acontecendo? De comunhão, de separação, de chamado, de propósito. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então tem que enfrentar, né? Tem que caminhar, tem que andar. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Onde eles foram? Direto para as sinagogas. E tinham também a João como cooperador. Provavelmente é o João Marcos aqui, né?
E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aqui já tinha uma disputa, né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. É uma passagem que nós estávamos conversando antes, até foi uma proposta sua da gente meditar nela. Vou deixar aberto aqui para a gente ir conversando. Essa separação que Deus faz com alguns, esse chamado, é importantíssimo nessa plantação de igreja, esse início de comunidade também, né, pastor? Sim, Juliano, eu até digo a você que esse capítulo 13 de Atos, a gente que trabalha também com liderança, né, a gente que pastoreia, vai chegando um momento que não tem como, você trabalha com liderança, né, com obreiros, líderes, outros pastores, sempre ministra para eles. E essa passagem, eu diria assim, que ela é como que predileta, assim, para a gente falar sobre isso, sabe? Porque o verso 1 que você leu mostra que havia na igreja de Antioquia um grupo de líderes, todos mestres e doutores nas escrituras. Entre eles, Barnabé e Saulo. O Barnabé é mencionado primeiro aqui porque o Saulo era recém-chegado. Né? Na verdade, foi o Barnabé quem, através de Barnabé, quem introduziu o Saulo ali naquele grupo de líderes nesta igreja. O Barnabé foi buscá-lo em Tarso para trazê-lo para cá, porque viu na igreja de Antioquia um lugar que necessitava da vida de Saulo, do seu ministério, por ser uma igreja, né, composta por judeus, por gentios, a grande maioria, uma igreja com uma presença de cultura grega, né? Então ali era um lugar que o apóstolo Paulo, por ser um homem que também viveu, né, em diversos ambientes, um homem que cresceu numa cidade onde formou nele uma cultura diferente, embora ele sendo judeu. Então ele era um homem preparado para ministrar em Antioquia. Então quando Barnabé viu aquilo, falou: achei um líder que vai dar certinho aqui, e buscou ele. Então a gente vê aqui essa presença desses homens ensinando. Então o que eu vejo aqui, Juliano? Para que uma igreja ela seja saudável, ela precisa ter ensino. Eu costumo dar um tema quando vou ministrar sobre Atos 13. O tema é o seguinte: características de uma igreja que cresce e se multiplica. Né? Características de uma igreja que cresce e se multiplica. É um dos temas, poderia escolher outros também. Sim. Mas a gente vê que havia nessa igreja ensino. Era uma igreja que ela dava espaço para o ensino. Entendi. Esses homens, todos os dias ali, eles ensinavam, eles ministravam. Havia muita presença da palavra de Deus ali naquela igreja. Eles serviam ao Senhor, eles ensinavam a palavra de Deus. Aí, o verso 2, eles estavam jejuando também, né? E orando, né? Estavam ali em oração, né? Então isso é um outro ensino que a gente vê que é fundamental para que uma igreja seja uma igreja saudável e esteja sendo aprovada por Deus. É uma igreja que tem ensino e é uma igreja que tem oração, né? Você falou do doutorado, né? O que adianta um doutorado sem oração? Sem espiritualidade saudável, sem vida com Deus? Isso vem
em primeiro lugar, né? E lógico, a palavra, né? A palavra é ela quem gera, né? Na palavra que nós aprendemos sobre espiritualidade, né? Então, a gente vê que as coisas caminham juntas. Você tocou num assunto, é importante dizer, porque tem pessoas que nos assistem, que eles têm uma ressalva, até um certo bloqueio em relação a estudar a palavra, esse ponto do ensino. Pessoas que fazem faculdade de teologia, pessoas que fazem mestrado, doutorado em teologia e acabam escorregando e caindo tirando do contexto uma frase que é a letra mata e o espírito vivifica. Nós sabemos que esse contexto não é bem assim, era outro, né? Mas você disse uma coisa importante aqui, que é importante as pessoas pararem para ouvir. Nós estamos desenvolvendo aqui na nossa conversa as características de uma igreja saudável. Uma delas é o ensino, então precisa ser uma igreja que ensina constantemente e uma igreja que tem oração. A oração, ela se faz presente ali, aquela oração sincera, oração que é movida também por Deus, pelo Espírito de Deus. Sim. E nós estamos tratando agora, puxando, né, pensando aqui desse assunto, essa questão de estudar. O próprio Saulo era um estudioso. Barnabé também, provavelmente, né? Sim. Esses homens aí, eles eram estudados. E eles foram para a sinagoga. Sinagoga era lugar de ensino. Eles se reuniam todos os sábados para aprender a respeito da lei, que era a Torá na época, né? Os profetas, o Pentateuco, os primeiros livros. Então, eles constantemente estavam aprendendo e ensinando. Essa é a vida deles lá até hoje. Sim. Lá, eu tô falando dos judeus. Judeus ortodoxos, né? Você passa lá pela rua em Israel, você vê eles seguindo a Torá certinho, bonitinho. Sim. E indo lá nos lugares para fazerem os estudos deles. Então, assim, me permita chamar de Jurandir. Fica à vontade. Então, assim, Jurandir, muitas pessoas têm essa ressalva, né? Até uma repulsa. Tá fazendo teologia, então ele estuda para pregar ou para ensinar. Tá fazendo doutorado. Meu Deus, como é que eu vou ouvir esse homem? Eu nem sei ouvir ele. Por que você faz doutorado? Vamos começar assim. Por que você faz doutorado hoje? Olha, é o desejo de aprender mais, sabe? De se preparar para servir melhor a igreja de Deus, no reino de Deus. Aquele apetite por buscar conhecimento a cada dia. Você busca para aprender, para conseguir ensinar um pouquinho. Isso. E tem aí no meio a oração. A oração. Que é fundamental, que é uma das características da igreja. Sim. E também, a gente vai falar já, mas tem o Espírito Santo. Sim, tem o Espírito Santo. Então, é um pacote. A gente está desmistificando essa Sim, é como se fosse um pacote, assim, sabe, Juliano? Por exemplo, vamos estudar a palavra em oração. Certo. É o que eles faziam aqui. Estudavam a palavra e orando. E quando ora, o Espírito Santo fala. Aí que essa parte do verso 2 aqui, quando disse o Espírito Santo. Você, um dia nós conversando um pouquinho, você me disse alguma coisa que eu pensei, o Juliano deve entender de música. Você não falou claramente, mas você deve entender de música. Né? Uma orquestra, por exemplo. Né? Se tiver um instrumento fora, né? Não dá certo. Né? É preciso achar o tom. Perfeito. Né? O músico, um ministério de louvor, por exemplo, vai apresentar uma canção a Deus. Todos os instrumentos precisam se harmonizar, precisa se encontrar o tom. Né? Então o Espírito Santo, ele dá o tom em tudo. Que lindo isso, hein? Quando a igreja está estudando a palavra, a igreja ora. Sim. O Espírito Santo, ele vem e ele dá o tom. Ele equilibra as coisas, ele dá uma direção. Esse podcast mesmo aqui, o Espírito Santo, ele vem em mim, em você, ele nos dá o tom na nossa conversa. Ele faz com que nosso cérebro, ele nos traz a lembrança, aquilo que nós precisamos falar. Ele toca quem está vendo a gente, quem está acompanhando a nossa conversa aqui. O Espírito Santo.
E aí, nesse caminhar direcionado pelo Espírito Santo, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, porque a religião não cumpre o propósito. A religião, ela se torna seca, vazia, né? Disse o Martin Luther King, né? Ele disse que ela é seca como a poeira, né? Se não houver a vida, né? Então o Espírito Santo, ele é tudo. Ele é a vida da igreja, ele é o guia da igreja. Então ali, enquanto eles estudavam e oravam, o Espírito Santo veio e falou. Agora, Juliano, eu acrescento mais um fator aqui que é fundamental, sabe? É a obediência à voz do Espírito Santo. Porque não adianta, é bom o Espírito Santo falar? Poxa, o Espírito Santo falou. Tá, mas daí o que você vai fazer com isso, né? O que nós vamos fazer com isso? Sim. Né? Às vezes num culto, numa reunião, eu creio no dom de profecia. Como creio que você também crê. Né? Estamos falando para pessoas que creem no dom de profecia. Sim. Que é quando Deus fala na igreja para edificar, para consolar, às vezes para exortar. Então uma igreja viva, o Espírito Santo fala nela. Né? Agora, o Espírito Santo falou. Aí o que fazer com essa voz? Né? Então, esse é um erro cometido por muitas pessoas, que não se completa o propósito. Por quê? Porque o Espírito Santo falou. Ele deu a direção, mas o Espírito Santo não empurrou. Ele não faz. Ele não forçou. Ele não faz a pessoa... Ele dá o direcionamento. Ele dá o direcionamento. E aí você fez a leitura do verso 3, né? Que eles orando, eles jejuando, eles puseram as mãos sobre Saulo e Barnabé. Houve uma ordenação aqui, né? Exato. Eles despediram. Olha que interessante. Então a igreja obedeceu. Eles estudavam a palavra. Perfeito. O Espírito Santo falou. Vem cá, Paulo, vem cá, Barnabé. O Espírito Santo mandou separar vocês. Para uma obra. Para uma obra. Então os demais impuseram as mãos e despediram os dois. Vão. Vamos pensar uma coisa aqui, ô Juliano, né? A liberdade que você está me dando aqui de falar, né? Total. Vamos pensar uma coisa juntos aqui. Normalmente uma igreja tem aquele pastor que é o pastor de maior destaque, aquele que tem uma boa palavra, aquele que tem uma boa gestão, aquele que é muito carismático, aquele que é São características, né? Aquele que é um pastor, eu diria, muito importante naquela igreja. Certo. Eu imagino que Saulo e Barnabé eram esses aqui, nesse grupo. E o Espírito Santo, para essa primeira viagem missionária, ele chama quem? Barnabé e Saulo. E a igreja entendeu e despediram os dois. Então vamos dizer assim, os melhores pastores do grupo foram aqueles que o Espírito Santo pediu. E a igreja entendeu, obedeceu, impôs as mãos e mandou. Então isso é importante nós assimilarmos nos dias de hoje. Existem muitos homens e mulheres também que o Espírito Santo pode estar falando para fazer uma obra, mas pode estar apegado à estrutura. Certo. Eu gosto daqui, eu gosto desse lugar. Antioquia agora é a minha igreja. Daqui eu não saio mais. Quantas vezes Paulo queria muito ficar num lugar, mas ele era movido, né? Barnabé, eu me encontrei aqui em Antioquia. O povo aqui gosta de mim. Olha, eu estou ministrando todo sábado. A sinagoga ali, onde eu vou ministrar, fica lotada de gente. Está dando fruto o nosso trabalho. Como deixar tudo isso aqui? Então, eu não estou dizendo que é para sair por aí também tomando decisões aleatórias. Não é isso. Mas a igreja, quando ela ouve o Espírito Santo, é uma igreja que acerta o alvo, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se multiplica. E é isso que nós estamos falando aqui, né? Meu Deus. A importância de nós... Eu tenho dito que é como se fosse um tripé. Assim, é isso que eu tenho dito lá. Até num podcast que nós gravamos outro dia, eu falei sobre isso com o irmão. É como se fosse um tripé. É o estudo da palavra. Certo. O estudo da palavra é importantíssimo. Tudo vem da palavra. Sim. A palavra é a base. A palavra. A palavra. A nossa regra de fé, conduta. Isso.
Então esse é a palavra. É a palavra, é o ponto principal do tripé. Depois vem a oração. A espiritualidade. Sim. Né? E é na oração que o Espírito Santo fala, onde os dons se manifestam, sim, sim. onde tudo é ungido. Sim. Né? Então a palavra, ao mesmo tempo, Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida. Sim. Então, quando a igreja tem palavra e tem oração, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Perfeito. As pessoas vão ao culto, elas são tocadas. Sim. Tem uma dinâmica do céu ali. O mesmo espírito que fala aqui é o mesmo que está lá conectando, né, esse toque. Sim. E o outro pé desse tripé... Estou falando do Espírito Santo, o mesmo? Sim, o outro pé... Não, eu digo assim... eu entendi o que você falou. Continua. Eu estou dizendo que o terceiro pé do tripé é o serviço. Serviço. Então a palavra, a oração, onde brotam ali as virtudes espirituais, a voz do Espírito e tudo, e depois o serviço, porque eles enviaram. Certo. Eles foram para colocar a mão na massa. Que é a prestação de serviço. Às vezes as pessoas falam, mas serviço é o quê? Que serviço é esse? É isso. O serviço aqui... É servir, né? O serviço aqui foi a partida deles para a missão. Não que eles não trabalhavam ali, eles já estavam trabalhando. É um outro serviço. Exato. Uma continuação. Um serviço agora missionário, porque até aqui... fala do chamado, né? Do chamado. Aqui é uma narrativa da primeira viagem missionária de Paulo. Então ele aceitou esse chamado e partiu, né? Foram para as regiões de Chipre e as cidades por onde ele passou, e olha só as primeiras experiências. Encontrou esse procônsul, que era um oficial romano, chamado Sérgio Paulo, e este homem queria ouvir a palavra de toda forma, né? Se aproximou de Paulo, de Barnabé, e queria ouvir a palavra. Aí veio Elimas, o encantador, e começou a confrontar, tentava arrancar a semente que Paulo semeava e Barnabé. E aquilo foi inquietando Paulo. E aí olha só o que é um homem cheio do Espírito Santo. Chegou o momento que Paulo, vou parafrasear aqui, né? Sim. Ele disse assim: basta, né? Basta, já chega, ó filho do diabo, né? Inimigo de toda a justiça. Sim. Você não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Né? E aí Paulo declara uma palavra, né? Eis aí contra ti a mão do Senhor, você vai ficar cego, sem ver o sol por alguns dias, né? E assim aconteceu. O homem ficou procurando alguém que o guiasse pela mão. Aí o procônsul, o Sérgio Paulo, viu aquilo. Qual foi a conclusão que ele teve? Que evangelho é esse? Que palavra é essa? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? O homem creu. O homem creu. O verso 12 mostra que ele creu, vendo aquilo que havia acontecido. Ele creu, maravilhado do ensinamento do Senhor, da doutrina do Senhor. Então, quando uma igreja, ela é uma igreja que pratica a palavra, dá ênfase à palavra, é uma igreja de oração, que ouve onde o Espírito Santo fala, e a igreja ouve o Espírito Santo. E é uma igreja que se lança no serviço, né? Essa igreja cresce, essa igreja se multiplica, essa igreja impacta a cidade. Então nós estamos buscando isso, Juliano, para as nossas igrejas. Eu tenho buscado lá com os meus pastores, líderes lá na igreja, temos ensinado isso para os nossos membros, para que nós busquemos ser igreja. Sim. Ser igreja. Sim. Uma igreja que está conectada... aonde ela estiver. Exato, ao propósito de Deus para ela. Uma igreja viva. Viva. Uma igreja onde estar lá, estar junto com as pessoas, é viver o cristianismo. Sim. Né? Buscar teologia, buscar conhecimento, isso vamos buscar. A gente sempre incentivou e incentivamos que se busque a palavra de Deus. Eu mesmo estou nesse curso agora, é sensacional, é um curso excelente que eu tenho recomendado para os amigos, até assim, tenho falado lá com a C, com o Jorge lá na faculdade, falo assim, olha, quanto mais jovens as pessoas forem
e vierem ter acesso com esses conteúdos, melhor, porque vão ter mais tempo para colocar em prática coisas tão ricas, né? Então, é aquele desejo de você ver a palavra de Deus sendo propagada, indo cada vez mais longe, tocando vidas, né? Então, isso é ser igreja. Então, eu me alegro. Nós começamos falando sobre plantar uma igreja. Sim. Então, eu vejo plantar uma igreja assim. Você começa uma comunidade com essas raízes, fundamentada nesses princípios. Perfeito. Né? Então a igreja ela vai ter lá os seus 30 membros, seus 50 membros, ela vai ter os seus 100 membros, chega no número das 100 ovelhas, né? E ela vai crescendo. Ela vai crescendo naturalmente. Porque a igreja é de Cristo. É de Cristo. E aí vem um discernimento que é importante que nós tenhamos. Que à medida que ela vai se institucionalizando, certo, porque isso é inevitável. Chegou um número maior... Precisamos até por uma questão governamental, leis, né? Você vai ter que procurar um espaço físico, talvez para estar ali. Legalizar, alvará. Estatuto. Aí já monta o púlpito, aí já põe os instrumentos, aí vai se criando o sistema, vai sistematizando. Muitas igrejas engessam quando chegam nesse cenário. Vamos lá. Aqui foi dito assim: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Essa doutrina do Senhor não era os bancos, a parede, a orquestra ali, o grupo de louvor, o púlpito e etc. Ele viu a doutrina, ele viu esse novo ensinamento vindo da parte do Senhor Jesus Cristo por Paulo, através de Paulo, e apareceu nele esse poder do Espírito Santo. Sim. É isso que eles enxergaram. Então isso é doutrina. É doutrina. Claro, tem mais explicação, a gente teria que aprofundar. Mas tem gente que confunde, pastor, doutrina com regras, com usos e costumes. E acaba achando que isso é doutrina. Doutrina é fazer isso, doutrina é aquilo. E aí começa a doutrina ser um ponto de se tornar... É Jesus mais esse ponto para a salvação. É Jesus mais essa doutrina. Sim. A doutrina é Cristo. É Cristo. Ele próprio já instituiu a doutrina. Paulo, porque assim, eles estavam falando da palavra do ensino. Até então, eles estavam se baseando nas escrituras do Torá. Sim. Torá. Os rolos, né? Os pergaminhos era o Torá, os profetas, os salmos e assim por diante. Sim. Quem estava escrevendo os evangelhos, os atos, aqui estamos lendo, né? Quem estava escrevendo eram as atitudes, né? Os atos, ações deles aqui. Deles. Então, isso que estava acontecendo aqui. Provavelmente, Paulo narra isso aqui para Lucas, o doutor. E Lucas escreve detalhadamente, através de pesquisa também que ele fez. Sim. Me empolguei agora um pouquinho, porque às vezes a gente precisa parar e desmistificar, né? Tirar alguns nozinhos que as pessoas confundem doutrina. Então, quando esse procônsul chamado Sérgio Paulo, né? Quando ele viu essa doutrina do Senhor, ele creu. Ele creu. E ele não viu e ouviu apenas palavras, né? Ele viu uma demonstração. É um sinal. Um sinal. Um sinal da igreja. E é tão interessante, Juliano, e quem está vendo a gente também, nos ouvindo... Paulo ele fazia questão de demonstrar o poder do evangelho. Aos coríntios, por exemplo, ele falou a eles, né? Ele disse: olha, eu não fui até vocês apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque ele tinha, né? Porque ele tinha. Se ele quisesse mostrar um discurso bem elaborado, ele tinha. Era com ele mesmo. E poderia escolher o idioma ainda, né? Porque ele tinha várias línguas, ele falava várias línguas, né? Então, era um homem muito culto, preparadíssimo. Porém, ele falava o evangelho, ele falava das boas notícias de Jesus, da ressurreição. E claro, como ele tinha como base as Escrituras, ele mostrava o Cristo das Escrituras. Ele provava que aquele que ressuscitou é o Cristo que fora anunciado pelos profetas, né? Perfeito. Então ele anunciou isso, e o Espírito Santo em Paulo
o usava para fazer os milagres, as maravilhas. Então pessoas eram curadas, eram tocadas, libertas, como foi o caso aqui. E o procônsul viu aquele poder, aquela presença, ele creu maravilhado da doutrina, dos ensinos do Senhor. Então isso é fundamental, repetindo aqui, Juliano, para que a gente plante então uma igreja saudável, uma igreja que venha crescer e se multiplicar. E aí lá onde eu tinha parado, quando falamos que depois que às vezes se institucionaliza tudo, deixa tudo montadinho, tem um espaço físico legal. E que precisa, né? E que precisa, né? Precisamos de uma boa equipe técnica, precisamos de tudo, um som bom, um ambiente climatizado, tudo isso é necessário. Só que a igreja deve ter o cuidado para ela não parar aí, porque aí se acostuma naquele novo ambiente, cria-se os departamentos, os ministérios, e se o líder não tiver cuidado, o sistema engessa a visão do Espírito. Então, aí a gente volta lá para Atos 5:42. Todos os dias no templo e nas casas. Vamos ter o templo? Vamos ter o templo, mas não vamos nos esquecer que o nosso contato precisa ser praticado lá, no meio do povo, lá onde as pessoas estão. Né? É ir para todas as regiões da cidade, seja aquelas mais nobres, aqueles bairros mais lá da periferia, em todos os lugares. A presença de Jesus está e Ele quer estar, porque assim é a vontade dEle. Louvado seja Deus. Esse ponto, mais um ponto que você tocou é importante. A gente escuta muitas pessoas falando assim. Eu tô falando as pessoas em geral, né? Quando eu falo as pessoas, são as pessoas em geral. Temos que ir lá na favela, temos que ir lá naquele bairro simples. Mas existe um preconceito também invertido com quem mora em apartamentos ou em lugares que tem mais recurso financeiro, enfim. Essas pessoas também precisam do evangelho. É igual você falou agora. Então ele precisa ir lá naquela casa, mas precisa ir aqui também. Sim. E o Espírito de Deus, ele separa as pessoas para isso. Ele se serve de quem ele quer, como aconteceu aqui, né? Ele separou para um propósito, um chamado específico. Precisava ir lá. Por que não foi João? Por que não foi Tiago? Por que não foi Pedro aqui? Né? Por que não foram outros apóstolos? Por que Jesus aparece para Paulo e separa ele? Não tinham lá separado um, porque voltou de 12 voltou a ser 11. Aí eles fizeram aquele ali pela escolha, né? O sorteio. Lançaram, E aí colocaram alguém ali no lugar do 12º. Matias. O Matias. E alguém acha que o outro, que era o que não foi escolhido, alguém já disse que pode ser o Barnabé, né? Alguém já disse, não sei, não dá para afirmar. Não dá para afirmar. Mas aí Jesus aparece para Paulo, sabendo que ele é um vaso escolhido para essa obra que foi escolhido. Paulo estudou desde menino, aos pés de Gamaliel. Estudou o que é, ele buscou esse aprendizado. Ele não aprendeu a escola que a gente tem hoje, as escolas de formação que a gente tem hoje. Lá era 100% voltada à lei de Deus. Tudo relacionado a Deus. O Deus quem? O Deus e o Jeová. Deus Jeová, o Deus que criou tudo, mas é aquele que Moisés fala dele, explica sobre ele e vem descrevendo desde Abraão até chegar no povo de Israel, né? E de repente alguém fala, tá, mas Pedro era indouto, ele não estudou. O que significa indouto? Indouto é que ele não fez a mesma escola que Estevão, a mesma escola que Paulo. Ele não foi doutorado ali. Sim. Naquela instituição que os sacerdotes e outros ali ensinavam. Mas ele participava da sinagoga. Era comum eles irem à sinagoga aos sábados para aprender a palavra. Sim. E tanto Paulo quanto Pedro, os apóstolos, tiveram aproximadamente 3 anos com Jesus Cristo. Vamos falar assim. Pedro caminhou 3 anos e meio, 24 horas por dia, aprendendo direto do próprio professor, do mestre.
na fonte, bebendo da fonte direto. E Paulo, sabendo de tudo isso, que é o mais difícil, eu penso que é o mais difícil, você aprender toda uma estrutura. Vamos imaginar, vamos falar uma linguagem de hoje. Eu aprendo toda uma doutrina religiosa. Cresço 20, 30 anos dentro dessa doutrina, entre aspas. E de repente você é confrontado pelo evangelho. O evangelho começa a mudar e transformar o seu coração e a sua mente. Há um renovo, há uma transformação. Você não mais se conforma com as coisas do mundo. Você agora quer uma outra transformação através do evangelho. Como é que você ressignifica tudo isso e muda tudo isso? Eu não estou agora falando... A gente não está falando no campo do Espírito Santo. A gente está falando como é que acontece isso na prática. Paulo tinha toda essa estrutura, desde menino até já homem. Ele já era homem nessa altura, quando ele passa ali o caminho de Damasco. O que acontece? Ele vai para o deserto. Está escrito aqui, né? A gente está falando o que está escrito. Ele vai para o deserto e lá ele fica 3 anos lá. Sim. Alguns dizem, ficou com os essênios. Alguns dizem que ele ficou com um grupo ali e ali ele viu Jesus Cristo, ou teve a presença de Jesus Cristo espiritualmente falando. Nós não vamos entrar nisso, mas a gente está dizendo assim, que ele saiu daquele meio que ele vivia e ficou 3 anos ressignificando todo o Antigo Testamento. O N.T. Wright, que escreveu sobre a biografia de Paulo, ele disse que Paulo retornou para o Monte Sinai. Quando ele disse que esteve nos desertos da Arábia, ele disse um monte da Arábia, se referindo, segundo N.T. Wright, o monte Sinai. Então ele voltou lá onde Moisés recebeu a revelação e ele disse: Senhor, me explica. Porque ele tinha que ressignificar tudo. Isso, onde está a tua revelação? Onde está a revelação do Cristo aqui? Então Paulo realmente buscou intensamente a revelação. Ele já era um doutor. Ele já era. 3 anos. Foi lá na fonte. Então, provavelmente, vamos dizer assim, o mais próximo disso é o Monte Sinai. Aonde Moisés foi? Porque ele conhecia para frente, para trás, decor, né, tudo isso. Então, ele foi lá onde Moisés esteve. Vamos fazer essa linha de reflexão. Quando ele volta para Jerusalém, ele fica 15 dias. Com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Isso. 15 dias. É igual um parente vir na nossa casa, fica uma semana e meia. Sim. E aí, o que aconteceu? Ele saiu pregar, saiu pelo mundo, voltou para a terra dele, que ele saiu menino de lá. Ficou lá mais 11 anos. Sim. Que daí dá 14 no total, como ele mesmo diz, eu acho que em Gálatas, se não me engano. Sim. Mas 11 anos... Vamos falar quietinho, mas é impossível ficar quieto. Ele provavelmente evangelizava ali, em volta, fazendo as tendas dele, né? Construindo. Era o trabalho dele, o ofício dele, que passou a ser ofício. Quando acontece isso, Barnabé começa a se lembrar, que provavelmente também foi pelo Espírito Santo, né? Foi pelo Espírito. Barnabé fala, peraí, eu conheço alguém. Que agora ele encaixa perfeitamente com a necessidade da igreja como um todo. E aí chama Paulo. Sim. E Paulo vem para Jerusalém? Não, Paulo vai caminhar. Aí a gente está vendo aqui. Vai lá para Antioquia, né? Antioquia da Síria, né? Essa Antioquia. Porque tinha 2 Antioquias, Essa é da Síria. Antioquia da Pisídia e essa da Síria. Certo. Então ele vai para essa Antioquia da Síria e que, segundo os historiadores, essa foi a primeira igreja gentílica, né? Que se estabeleceu e se tornou como uma base missionária essa igreja. Não foi só Barnabé e Saulo enviados dali, muitos então outros. Surgiu um dom ali. Um dom. Essa igreja tinha um dom, que era gerar missionários. E enviar. Então, há relatos paralelos que, a partir de Antioquia, muitas outras missões foram empreendidas, né? Agora, Lucas deu destaque a Barnabé e Saulo, que foi a direção do Espírito Santo para as Escrituras, né? Mas tinham vários aqui. Mas tinha um movimento missionário que acontecia em Antioquia da Síria para evangelizar o mundo, para cumprir o ID de Jesus e voltando às bases. Sim. Palavra, oração e serviço. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Passou a hora, ó. 55 minutos. Parece que a gente nem começou a conversar, né? Começou, né? Meu Deus. Parece que a gente nem começou, nem esquentou aqui os motores. Mas vamos ficar com isso na nossa mente, né? Sim.
para começar uma igreja, você que está iniciando, você que já iniciou uma comunidade, você que está aí sofrendo com um pequeno grupo na sua casa ou num salãozinho que vocês estão lutando para pagar o aluguel, vocês que estão lutando para que hino que eu canto, como é que eu atendo, que liturgia que eu faço. Vamos ouvir aqui o que o pastor Jurandir disse para nós através desta palavra, movido pelo Espírito Santo e pela experiência que Paulo e Barnabé tiveram. E esses outros líderes religiosos não, eu falei errado, esses líderes que estavam aí, começando a ser... Isso, líderes da igreja primitiva. Da igreja primitiva, melhor dizendo. Vamos lá, ensinar a palavra. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Então eu preciso que alguém me discipule. É possível o Espírito Santo ensinar, revelar tudo para uma pessoa? É possível. Mas é possível ler as Escrituras? Eu tenho como ler, orar e pedir que Deus me dê discernimento? Então vamos aprender. Sim. Aprender da fonte. Sim. Então primeiro eu preciso aprender para ensinar. E enquanto eu ensino, eu aprendo também. Sim. Então ensinar é uma das características. Segundo, a oração. A oração sincera. Tem gente que acha que a oração bonita é aquela eloquente. A oração bonita que Deus se agrada, que é como se fosse um aroma, um perfume que chega nas narinas dele, é a oração sincera. Oração sincera. Não é a palavra bem falada, eloquente. Tudo bem que pode ter, sendo sincera. Então, a oração sincera. E aí, a terceira? A terceira é o serviço, né? Que é o serviço. A igreja... Ser uma igreja servidora, né? Que é o diácono, né? Diaconal, né? Uma igreja que se abaixa, que lava os pés. Uma igreja que vai até a viúva, vai até o órfão, vai até onde as necessidades estão e vai até os grandes centros, aonde Deus mandar, servindo e fazendo o ID de Jesus. Eu gostaria de ter conversado com você sobre, então, esse trabalho que você tem com a igreja, esse trabalho social. Então eu quero convidar você para a gente gravar um outro dia juntos e falar um pouco mais sobre esses outros trabalhos. Sim, você topa? Podemos marcar. Podemos? Sim, podemos. Deus abençoe pela sua vida. Amém. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e você pode responder ali. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está iniciando uma caminhada de plantação de igreja, é um João Marcos ainda cooperando, é um Timóteo jovem começando, é um Tito aí começando a aprender. Mas já tem algumas pessoas que olham para ele e falam assim, olha, onde você vai estar que eu quero estar junto, para conversar, refletir, meditar. O que você diria para essa pessoa? Eu diria a você que está nessa fase da sua vida ministerial, dê prioridade às Escrituras Sagradas. Tenha foco nas Escrituras, seja um estudioso que ame realmente a palavra de Deus e seja uma pessoa também dedicada à oração e tenha amigos, sabe? Caminhe com pessoas que vão te dar conselhos, que vão te orientar dentro dessa visão que vai te conduzir a viver conectado aos propósitos de Deus. Então, creio que esse é um bom conselho, Juliano. Sim, né? Muito bom mesmo. Tá na palavra, Sim. Uma vida de oração, zelo. Sim. E estar cercado de pessoas que caminham nesse mesmo propósito. Chega, né? Ser sozinho, como diz o Carlito Paes, né, que é um líder de referência aí no nosso país, né? Ele diz que ninguém faz nada grande sozinho. Né? Se é grande, se a pessoa fez sozinho, então é porque não é grande. Né? Então, quando sabe se caminhar em parceria, em unidade com pessoas realmente que caminham no mesmo propósito, esse é... Com o evangelho, né? Esse é o caminho. Vê aí que foram enviados 2. Se a gente observar, as escrituras sempre estão enviando, né, dois no caminho de Emaús. Sim. Sempre unidos, sempre caminhando junto. Sim. Porque é importantíssimo isso. Deus abençoe. Amém, Juliano. Sua vida, amém. Seu ministério, a comunidade, a igreja. Amém. Muito feliz mesmo de ter recebido, poder conversar, compartilhar. Sim. E espero, desejo do meu coração que tudo isso que nós conversamos aqui toque o seu coração, te inspire pelo Espírito Santo de Deus, te motive, te dê ânimo, assim como Paulo um dia precisou de ânimo e ele chegou num lugar e ele tomou o ânimo, porque ele viu algo que ele se alegrou. Sim. E imagine todo esse trabalho que ele fez
e chegando para ele as respostas em momentos daí já de prisão, ele receber resposta e ele dizer que estava alegre, que estava contente. Então, que essa alegria, isso que nós sentimos aqui hoje, que também toque o seu coração e você se inspire. Eu sei que é difícil, nós sabemos que é, mas você foi chamado, foi separado, foi vocacionado. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos cooperar com o reino de Deus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz de Deus.